Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Endio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu quero trazer uma dica que é praticamente uma técnica. Se você saiu de um relacionamento recentemente, está viúvo, desquitado, divorciado, separado, solteiro, nunca se casou, pretende arrumar um relacionamento, já tentou arrumar vários relacionamentos, sempre achou que não deu certo, essa dica é pra você. E pode passar pra outras pessoas também que você conhece, que às vezes passa pelo mesmo. É dicas que eu já tenho passado pra clientes e amigas e eu quero compartilhar com todos que estão aqui assistindo esse áudio nesse momento. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa ter clareza do que você realmente quer de uma pessoa e de um relacionamento. Então eu vou trazer a primeira parte da dica, que é: escreve para ter clareza. Como assim? Muitas vezes você sabe o que você não quer, mas você não sabe o que você realmente quer. Lembrando, gente, que essas dicas que eu estou dando aqui para relacionamento você pode usar para ter um carro, uma casa, o que você quiser, porque aqui se trata de técnicas que servem para a lei da atração. Então ela vai servir para qualquer área da sua vida. Mas eu quis trazer de questão de relacionamento porque tá muito forte essa energia ainda, né? Estamos ainda vivendo a energia de Libra, tivemos um eclipse lunar que trouxe, assim, muita clareza pra gente do que deve ficar num relacionamento, do que não deve, uma energia de equilíbrio. Libra é representado no tarô pela justiça, né? Essa energia de dar e receber. Eu quis trazer aqui já pra emendar essa energia maravilhosa que a gente tá passando agora de reconstrução, de morte e renascimento, pra dar continuidade a essa energia, aproveitar esse momento, certo? Nós já passamos ali com uma Vênus em Lilith, né, trazendo esse empoderamento do que eu realmente quero. Então vamos aproveitar essa energia e concluir ela tendo clareza do que realmente eu quero. Porque eu sei exatamente o que eu não quero, mas o que eu quero, será que eu realmente sei o que eu quero? Então vamos ver agora. Primeira coisa, faça uma lista de características da pessoa que você gostaria de ter do seu lado. Você gosta de homens ou de mulheres, tanto faz. Então vamos supor. Vou colocar aqui, gente, baseado na minha escolha pessoal, tá, gente? Baseado na minha escolha sexual. Então tá. Homem, eu vou colocar lá um homem de bom caráter, inteligente, íntegro, honesto, sincero, verdadeiro, fiel, leal, um homem que tenha valores cristãos. Sim, porque apesar de eu não ter uma religião, os valores cristãos é uma coisa que eu nunca abri mão e não abro mão dos valores cristãos. Então sim, uma pessoa que tenha valores cristãos, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa íntegra, uma pessoa romântica. Ok, a primeira coisa dessa lista do tipo de homem ou de mulher, se você gosta de mulher, que você vai colocar são as características de personalidade e as características de integridade. Porque, gente, isso é primordial, isso é essencial. Não dá pra você escolher uma pessoa pelas características físicas. Você precisa escolher caráter, alma. Então tem que ser algo que também você ofereça. Não adianta, por exemplo, eu querer um homem com valores cristãos se eu não tiver valores cristãos, entende? Então imagina se eu sou uma pessoa que eu não tenho valores cristãos, que eu não ligo para o cristianismo, que eu não me importo com os ensinamentos de Cristo, e aí eu quero uma pessoa que sim se importa com os ensinamentos de Cristo. Não dá, não é verdade? Imagina que eu quero uma pessoa íntegra, mas eu não sou uma pessoa íntegra também, não dá. Eu sou uma pessoa que eu não tenho fidelidade. Eu quero um relacionamento aberto. É um exemplo, não é o meu caso. Mas eu quero que o cara que ficar comigo seja uma pessoa íntegra, sincera, real, fiel, que fique só comigo. Não dá também. Então eu tenho que saber o que eu vou oferecer para que eu faça essa primeira escolha, essa primeira parte da lista. E ela está acima da segunda parte. Por quê? Calma que nós vamos chegar lá e eu ainda vou fazer um segundo áudio que vai ser complementar a isso aqui, aí vocês vão entender o porquê de tudo que eu estou colocando aqui. A segunda parte dessa lista, do tipo de pessoa com quem você quer se relacionar, você pode sim colocar características físicas, tá, gente? Quer dizer que vai chegar exatamente o que você colocar? Sim, não, talvez. Aí você pode falar assim, nossa, ficou muito inconclusivo isso. Exatamente, por quê? Às vezes você pode colocar que você quer um cara alto, loiro, de olhos azuis, de olhos verdes, ou um ruivo de olhos azuis, de olhos verdes. Ou sei lá, gente, um cara negro, lindo, sabe? Sei lá, o tipo de homem que você gosta, ou de mulher, vai muito da sua escolha. Às vezes, no primeiro momento, você pode colocar. E eu vou dizer pra você, é até importante você fazer essa lista. E quando eu fizer o segundo áudio, que vai complementar esse aqui, só que lá não é dica, lá é outra coisa que eu vou falar, mas que vai ser um complemento dessa dica aqui. Aí vocês vão entender por que não é pra você focar muito nas características, mas é importante você colocar. Por quê? Eu fiz essas duas listas que eu tô falando pra vocês. Calma que tem uma terceira lista que eu vou colocar aqui, mas eu quero focar nessas duas primeiras aqui, porque aqui, lembra? Quando estamos falando de casamento, nós estamos falando de uma sociedade, nós estamos
falando da sua vida, do viver com alguém para o resto da vida, pelo menos isso é um valor cristão e algo que a gente deseja, ter alguém para envelhecer do nosso lado. Então sim, gente, você tem que ser criterioso, você tem que ser exigente, porque é algo, pensa que é um grande investimento, você vai investir seu tempo, sua energia, sua dedicação a uma relação, e no mínimo você quer 50% da dedicação dessa pessoa, entende? É 50% que você vai pôr e é 50% dela, é uma sociedade meio a meio, isso é um casamento, certo? Então, é muito importante você olhar as características de caráter, de personalidade dessa pessoa, como que é a relação dela com a família, com os pais, com os irmãos, com os filhos, com, se tiver ex, com as ex. É muito importante você ouvir os dois lados da história, porque muitas vezes você escuta aquele que tá ofendido e perceba também se aquele que tá ofendido não está aumentando, porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa não se curou e aí ela quer jogar toda a culpa da dor dela no outro e ela aumenta a dor. E aí ela meio que denigre totalmente a imagem da outra pessoa e na verdade era só uma experiência que ela precisou passar. Eu já vi casos de pessoas que difamaram completamente a outra pessoa e foi ver aquela pessoa não era daquele jeito com as outras pessoas, só com aquela pessoa específica, mas era uma experiência que tanto a pessoa em si e a outra tiveram que passar. Então assim, por isso que eu sempre dou o conselho para as minhas amigas, conheça, converse com as pessoas, perceba as energias, porque a gente sente quando as pessoas mentem, quando as pessoas tentam nos enganar, e principalmente, gente, se você mantém a sua conexão com a sua espiritualidade, não quer dizer que a outra pessoa é ruim, mas muitas vezes aquela pessoa não é certa para você, e a sua espiritualidade vai te mostrar, vai dar sinais, você vai perceber. Então, por isso que é importante a lista de características de personalidade e de integridade. Por quê? De valores. É muito importante você saber os valores dessa pessoa, se estão alinhados com os seus valores. Porque, às vezes, aquela pessoa, não é que ela é ruim, mas ela tem valores completamente contraditórios aos seus. Você vai ficar com uma pessoa que tem um valor contraditório ao seu pra ela pegar e fazer de tudo pra você desistir do seu? E aí vocês vão ter muitos transtornos. Porque o que acontece muito? Vou falar do meu relacionamento passado. Eu me relacionei com uma pessoa que era um católico não praticante e eu era evangélica na época. Ele não praticava, eu era evangélica. Tá, casamos. O que aconteceu? Eu passei vários tempos da relação tentando converter ele à minha religião para nós dois seguirmos juntos, porque na minha cabeça ele não tinha religião. Aquela ideia de eu vou mudar a pessoa, gente, isso não existe. A pessoa só muda se ela quiser. Por isso que agora nós, pessoas maduras com mais de 30 anos, temos a oportunidade de sentar, ainda mais se você já passou por um relacionamento e se frustrou, cara, senta, pensa que é um investimento pra vida, então você não pode simplesmente sair com qualquer um, gostei de ficar com a pessoa e pronto, vou pôr ela na minha vida. Não é assim que funciona. É importante você tomar cuidado com essas trocas de energia. Uma hora eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre a energia sexual, mas aqui eu quero falar da questão de você estar escolhendo, selecionando. Tem gente que fala assim, ai, mas é horrível fazer isso. Poxa, pensa que você vai no banco, você vai investir seu dinheiro. Vamos colocar aqui, eu gosto sempre de colocar o exemplo de 100 mil reais, né? Lá no meu banco do universo eu já tenho 100 mil reais, porque toda vez aparece 100 mil reais pra mim, certo? Então tá, tenho 100 mil reais pra investir. Gente, eu vou chegar no primeiro banco, não vou investigar, não vou olhar, não vou ver como que é as porcentagens de lucro em cima disso, não vou estudar sobre investimento para saber qual é o melhor investimento a fazer, não vou estudar sobre todas as possibilidades antes de eu pegar e aplicar o meu dinheiro, que é o dinheiro que eu tenho para minha vida e eu quero fazer esse dinheiro crescer. Relacionamento, mesma coisa, se eu quero fazer esse relacionamento dar certo, durar pro resto da vida, eu preciso sim exigir, olhar, investigar, estudar sobre aquela pessoa, simples e básico. Igual uma vez eu falei pra uma amiga, ela começou a se envolver com um cara, e aí eu perguntei muitas coisas pra ela, né, sobre o cara. Eu falei assim, tá, como que era a ex dele, do trabalho, a família, você já conheceu? Você sabe? Ah, eu não sei, ele não me fala. Eu falei, como assim? E você não descobriu nada? Telefone, endereço, CPF, minha filha, você não descobriu? Aí ela, não sei dessas coisas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quando eu quero me envolver com alguém, eu sou pior do que o FBI, eu vou descobrir tudo, do passado, presente, futuro dessa pessoa. O que essa pessoa pretende, de que forma ela leva a vida, o porquê dela ter construído ou não ter construído nada. Eu falei, eu vou investigar a fundos. E realmente, eu sou assim. Se eu tenho interesse, eu vou saber. Aí ela falou assim que ela não é assim. Eu falei, pois é, aí é onde você cai nas furadas, depois você fala, ai, mas eu não sabia, fui enganada. Não, por que você não investigou? Você não tinha interesse de investir nessa relação? Precisa sim investigar. Você tá fazendo um alto investimento quando você tá investindo em se relacionar com alguém. É uma coisa que é pra sua vida. Como que você não vai investigar? Precisa se investigar? Sim. Então você vai colocar características de personalidades e valores que são extremamente importantes pra você e inegociáveis. Eu não negocio isso. Pronto, essa é a sua primeira lista. A sua segunda lista, sim, você vai por características físicas. Quero um homem alto, ou quero um homem baixo, ou eu não gosto de homem baixo, então não vou colocar. Vou colocar que eu quero homens altos. Posso até colocar a altura, sei lá, 1,90 m, 2 metros de altura.
Gosto de homens brancos, gosto de homens negros, gosto de homens ruivos, carecas, cabeludos, cabelos lisos, arrepiados, cabelos cacheados. Coloca, gente, coloca tudo. Já vou chegar no porquê. Gosto do olho verde, do olho azul e tal. Gente, não tem importância. Pro todo não faz diferença. O que pode acontecer, por isso que a primeira lista é mais importante. Pode ser que as características de valores e personalidade que pra você é inegociável não vai estar na pessoa que tem as características físicas que você deseja. E o bom de você fazer a lista do tipo de característica física é que muitas vezes você pode descobrir autossabotagem. Por exemplo, como eu estava, de certa forma, tentando fugir disso, eu percebi que eu coloquei muitas características que eu olhava e falava, é impossível existir uma pessoa desse jeito, com todas essas características. Ou seja, eu realmente estava botando bloqueios no meio. Porque no fim, quando eu olho, não são tão importantes pra mim aquelas características que eu anotei tudo em no mínimo detalhe. É coisas que eu nunca dei tanta importância. Porque eu sempre, assim, por muito tempo, eu fui fascinada por nerds. Hoje, não é que eu não gosto dos nerds, mas eu já percebi, por exemplo, antes eu tinha esse julgamento de olhar uma pessoa pela aparência e julgá-la se ela é nerd, se ela não é nerd, essas coisas que a gente faz, né? Por exemplo, uma pessoa geralmente extremamente bonita, um homem e uma mulher que gosta de malhar, que gosta de se cuidar, geralmente a gente tem a tendência de achar que essa pessoa é burra. E não é verdade. Eu já me surpreendi com pessoas que eu fiquei chocada. Falar, nossa, além de ser uma pessoa extremamente bonita, é uma pessoa extremamente inteligente, né? E ainda pessoas que foram entrando no caminho do autoconhecimento ficam ainda mais interessantes, ainda mais bonitas. Por quê? Porque elas vão se moldando, se curando e isso transborda. Como diz na Bíblia, né? O coração alegra, formoseia o rosto. Então, quanto mais a pessoa está curada, mais bonita ela fica. Então, por isso que coloca sim. Por quê? Porque você pode descobrir que tem uma autossabotagem nessas características que você coloca. Porque muitas vezes você tá descrevendo alguém que nem existe nessa dimensão. Por quê? É um modo de se sabotar. Ainda mais se você tá na autossabotagem, naquela ideia de eu não vou me relacionar com ninguém. Então é um modo de você se fechar. Não existe alguém assim. É um modo de você se fechar para o que o universo tem pra você. Às vezes, aquelas características de personalidade e valores que pra você são importantes, existem muitas pessoas com aquelas características. Mas para se fechar, você criou um personagem. Eu quero um homem assim, assim, assim. Aí chega lá e fala, opa, não existe um homem assim, 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 assado, com todos esses detalhes, entendeu? Por isso que é importante essas duas listas. Para que você até descubra a sua própria autossabotagem. Não coloque, gente, na primeira lista, que é a mais importante, valores e personalidade que não são relevantes pra você. Ah, minha amiga colocou que ela quer um homem cristão, então eu também quero um homem cristão. Ah, minha amiga colocou que ela quer um homem inteligente, então eu também quero um homem inteligente. Ah, a minha amiga colocou que ela quer um homem que seja romântico. Ah, então eu também quero um homem romântico. Tem certeza que é o que você quer? Por exemplo, eu prezo muito pelo cavalheirismo, mas eu tenho amigas que acham isso brega. Nossa, que brega o cara abrir a porta do carro. Nossa, que brega o cara dar flores. Eu já vi mulheres falarem isso, eu olho assim e falo, nossa, eu já acho tão romântico, tão lindo. O cara tá namorando lá e ele escuta uma música, pega na mão da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa lá e puxa ela pra dançar. Eu acho isso tão incrível. Eu acho que deveria ser resgatado o cavalheirismo, isso sim. Mas tem gente que isso não é importante. A educação. Aquela pessoa educada, aquela pessoa respeitosa. Tem gente que acha isso isso aí é irrelevante, não tem importância. Pra mim tem muita importância. Apesar de eu gostar dos valores cristãos, eu não quero uma pessoa religiosa. Não quero. De preferência uma que, se não tiver religião, melhor pra mim. Porque não quero que fique querendo me forçar a ir a uma igreja, porque eu não quero. Simples assim. Eu vou, se eu sentir vontade de ir, eu vou. Eu tenho uma conexão espiritual profunda e eu não estou a fim de me envolver com dogmas de religião nenhuma. Abraçar bandeira nenhuma. Então sim, uma pessoa que tem valores cristãos, mas não que tenha uma religião. É duas coisas completamente diferentes. Mas não baseie o seu valor e coisas que pra você são extremamente importantes no que alguém falou pra você, no que você viu alguém dizer, em como você viu alguém escolher. Não escolha igual aos outros. Pare e analise. É importante isso aqui pra mim? Ou não? Gente, a coisa tem que ser importante pra você. Agora vamos para a terceira parte desse vídeo, que é a parte da lista do relacionamento. Sim, achou que ia fugir dessa parte, né? Como assim? Eu já fiz uma lista de características e valores que são extremamente importantes pra mim, que eu não abro mão, que o homem que chegar na minha vida tem que ter. Aí eu ainda fiz de características físicas, agora eu tenho que fazer uma terceira lista onde eu vou colocar características de relacionamento, sim, como que você deseja que
esse relacionamento se desenvolva. Parceria, companheirismo, romantismo, dar e receber, viagens, passeios, coloque. Eu coloquei tudo. Por exemplo, algumas coisas do meu primeiro relacionamento, como a comunicação, que é o que mantém a nossa amizade até hoje. Apesar de não sermos um casal, nós temos uma amizade muito grande que nós conseguimos manter porque nós sempre tivemos uma comunicação profunda. Nós sempre nos comunicamos. Então isso ajudou a gente a estabelecer uma amizade mesmo quando o relacionamento acabou. Para o nosso bem de saúde mental, emocional e espiritual e principalmente dos nossos filhos. Algumas coisas do meu antigo relacionamento eu coloquei na lista. A comunicação, a educação extrema, né? Tanto da parte dele quanto da minha, de retribuir essa educação. Então muitas coisas que tinha no relacionamento que eu achava assim, cara, isso aqui são coisas que eu não abro mão. Eu quero ter no novo relacionamento, eu quero levar, né, como diz, para o novo relacionamento, esse tipo de dinâmica que a gente tinha. Então isso eu coloquei na minha lista de relacionamento. Ó, isso aqui permanece pra mim. Porque pra mim isso aqui foi importante. Na verdade, foi isso que manteve o casamento por 16 anos. Então são coisas que sim, eu quero levar para o novo relacionamento. Já tem coisas que eu sentia que faltava no relacionamento que eu acrescentei. Isso aqui. Aí eu listei tudo que eu senti que faltava, que faltou, até para alimentar mais a relação e para a relação não cair em rotinas, em monotonia e esse monte de coisa que a gente sabe que destrói os relacionamentos. Então eu coloquei coisas que sim, eu sei que eu tenho a possibilidade de dar, que eu tenho me dedicado a fazer, que quando eu estava no relacionamento eu até doava nesse sentido, eram coisas que eu procurava praticar e fazer, mas que o outro achava desnecessário e irrelevante. Ah, isso aí não é importante. Ah, isso aí é balela. Então coisas que pra ele não eram importantes, mas que pra mim sempre foram. Esse tipo de coisa que não tinha na relação, mas que pra mim sempre foi importante, também coloquei na lista. Porque eram coisas que eu cobrei, que eu sempre achei que faltou e que ele sempre ignorou, porque pra ele não tinha valor. E não tô dizendo que ele está errado, que ele era tóxico, nada disso. Simplesmente pra ele eram irrelevantes. E ele não fazia questão nenhuma, nem de fazer por agrado. Mesmo que eu fiz muitas coisas na tentativa de agradá-lo em momentos de coisas que, por exemplo, assisti filmes e séries com ele que ele gostava, mas quando era pra assistir os meus, ele não gostava, então não vou assistir. E aí, assim, eu acho que essa falta dessa troca também é uma coisa que, pra mim, é muito importante. Eu não tenho problema nenhum em ceder em determinados momentos. Lembra? A relação é 50-50. Sim, vai ter momentos que eu vou ter que ceder. Se a gente for escolher um restaurante, se a gente for escolher um filme, se a gente for escolher um lugar. Mas vai ter momentos que é importante a outra parte fazer também para o bem dos dois. E não tem por que não fazer, se divertir, entendeu? Poxa, eu vou fazer, vou deixar ela feliz. Quanto mais feliz ela tiver, melhor vai ficar o relacionamento. Eu pensava assim, quanto mais feliz ele tiver, melhor vai ficar o relacionamento. A outra pessoa tem que pensar assim também. Quanto mais feliz ela tiver, melhor vai ser o relacionamento. Esses valores e essas características de relacionamento que pra você é importante, que você percebe que faltou nos outros relacionamentos, não é pra você pegar e ficar preso na falta, mas sim você usar essa falta pra você fazer esse relacionamento novo dar certo. Então você coloca sim valores que são extremamente importantes, características de relacionamentos que pra você são extremamente importantes. Por que, gente, é importante você fazer a lista? É aqui que mora a coisa. Por exemplo, eu dei a dica pra várias amigas, pra várias pessoas, clientes, de fazer essas 3 listas que eu falei pra vocês. Quando foi chegando os pretendentes, aí elas vinham, ah, nossa, ó, o fulano, ele até tem alguns valores, ele tem algumas características, mas tem isso aqui que pra mim foi um incômodo. Aí era a hora que eu dizia, olha, então não é, você não concorda? A pessoa ainda nos velhos hábitos vinha, ah, mas com o tempo ele pode mudar. Parou. Você tá pensando em mudar, não é a pessoa certa. Porque eu tenho pra mim assim, a pessoa certa é aquela pessoa que eu vou amar ela e eu vou aceitar ela com qualidades e defeitos. Quando eu me apaixonei pelo meu ex-marido, eu amava ele por suas qualidades e eu amava ele ainda mais porque os defeitos dele não me incomodavam. Quando os defeitos dele começou a me incomodar, eu senti que o amor foi acabando. Falei, opa, isso que antes não me incomodava era irrelevante. Alguma coisa mudou em mim, porque agora isso me incomoda. Então, ou seja, no momento que eu passei a me incomodar, naquele momento as coisas começaram a mudar dentro de mim e a partir daquele momento ele começou a deixar de ser a pessoa certa. Se você ainda não viu, eu tenho 2 vídeos no meu canal onde eu falo da pessoa certa. Recomendo que você assista, porque os 2 estão incríveis. E um tá diferente do outro. Apesar de o assunto ser igual, acaba que tem detalhes em um que não tem no outro. Então assista os 2 que você vai adorar e vai acabar complementando esse aqui. E eu vou fazer um próximo vídeo que vai ser bem interessante, vocês vão amar também, com uma conversa profunda e muitas dicas, certo? Então, gente, faça, porque é importante você ter essa lista pra você saber de valores e características no quesito relacionamento do qual você não abre mão. E também é importante quando você conhecer a pessoa, no momento que você tá conhecendo, você tá decidindo algo pra sua vida. Então é muito importante que você perceba nas conversas, nos encontros, em tudo que você tá conhecendo daquela pessoa, se ela tem valores que são iguais aos seus, se ela tem uma personalidade
personalidade que vai de acordo com aquilo que você espera da outra pessoa. Por quê? Porque se ela não tiver, ela vai ferir você. E não é porque ela quer, é porque ela não é a pessoa que você tem como algo que você não abre mão, entendeu? Não abro mão de que a pessoa seja fiel, não abro mão de que a pessoa seja leal, não abro mão de que a pessoa seja íntegra. Aí chega uma pessoa que ela tem umas mentirinhas bobas, às vezes nem é uma coisa grave, mas pra você aquilo é muito relevante. E aí você sabe que aquilo ali agora dá pra relevar, você tá apaixonadinho, tá legal, fica com a pessoa, tô curtindo, mas daqui 1 ano, 2 anos começam os incômodos. E aí, em vez de você largar, você começa a querer transformar aquela pessoa. Só que não é o que ela quer, porque pra ela, aquelas pequenas mentirinhas é o que dá certo, entendeu? Então, por isso que conhece bem a pessoa antes de começar a namorar, se envolver e principalmente de decidir que vai levar um relacionamento a sério, um casamento com essa pessoa. Porque casamento, gente, é sociedade. Essas coisas que eu coloquei aqui, pontuei, serve também pra sociedades de trabalho, pra amizades, parcerias de negócio, pra tudo que você for fazer, tá, gente? Pra tudo. E o relacionamento, gente, é importante você colocar como que você quer que seu relacionamento desenvolva, porque é que nem eu falei já pra várias amigas. Gente, nós não somos mais crianças. Se isso aqui é importante pra mim, eu vou falar, ó, é importante pra mim. A primeira pisada na bola, eu vou conversar com a pessoa. Ó, eu conversei com você aquela vez, falei pra você quando a gente começou que eu não gosto desse tipo de atitude de brincadeira. Você concordou que não ia fazer. Você tá fazendo. A pessoa se desculpou. Só que se ela fez uma segunda vez, não tem mais chance. Chance a gente só dá uma, entendeu? Repetiu quer dizer que a pessoa tem mania de ser aquela pessoa que gosta de ferir a outra. Então, não é pra ter segunda chance. Você dá uma única chance. Conversei com a pessoa, ok, uma primeira vez que ela pisou na bola, é uma primeira vez. É a primeira e última. Não tem uma outra vez ela fez isso de novo. Se ela fez isso de novo, tchau, já tinha te avisado. Ah, mas você entendeu. Não, mas agora eu não entendo mais. Porque se você voltou a fazer, mesmo depois da gente já ter conversado e de eu ter te dado uma chance, então quer dizer que você é assim e tá tudo bem. Você não tem que mudar por minha causa, mas eu também não tenho que aceitar ser ferida, certo? A gente tá na idade de saber pôr limites nessas coisas, gente. E não ficar relevando aí daqui 5, 10 anos a gente tem que passar por um monte de terapia porque a gente ficou tentando se encaixar num lugar que não era nosso. Existem diversas imagens e até reels, videozinhos que mostram como quando casais que não são compatíveis, e quando fala de compatibilidade, a gente tá falando de compatibilidade de frequência de energia. Pessoas que não têm projetos iguais, não têm ideais iguais. Ah, mas eu tenho que ter. Lógico, você tá indo pra uma direção. Você tem a ideia de construir um império. Aí você vai pegar uma pessoa que, ah, não, se eu tiver uma casinha e um carrinho, tá bom? Pensa. Você vai ter que parar ali. Ou, a hora que essa pessoa conseguir o carrinho e uma casinha, você vai ter que deixar ela e ir embora. O que você quer? Você não quer uma pessoa pra ficar com você a jornada inteira, o resto da vida? Então, sim, se você sonha em construir um império, você tem que estar com uma pessoa que também sonha em construir um império. Como que você vai ter um sonho grandioso e ficar com uma pessoa que tem sonhos medíocres? Não dá, gente. No mínimo, você tem que ser uma pessoa que tem sonhos medíocres igual a outra. Se é uma pessoa que ela tem baixa autoestima e tal, ela tem que se curar. Então, ela não tá pronta. Observe em você o que eu preciso me curar que eu atraí uma pessoa com tão baixa autoestima a ponto de começar a destruir a minha. Porque tudo está interligado. Essas listas são muito importantes. Eu espero que você faça e depois me conte o resultado, ok? Indique para várias pessoas esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser importante, principalmente para quem tá querendo recomeçar a vida. Essas listas também é importante para você passar uma autocura profunda. Por quê? Porque quando você faz essa lista, de certa forma, você tá se autoconhecendo. E você começa a perceber valores que você foi deixando para trás, às vezes, para se relacionar com outras pessoas. Mas se você está se curando, você não está disposta mais a fazer isso. A partir de agora e do momento que você fez essa lista, se a pessoa, conhecer a pessoa, nossa, que legal. Epa, mas peraí, ela tem uns costumezinhos ali que não se encaixa nos valores, no tipo de personalidade que eu quero. Ela tem uns valores meio distorcidos, às vezes ela fala uma coisa, mas ela faz outra, então alguma coisa que não está certo. Essas listas vai trazer essa percepção muito grande pra você não cair em furadas também. Essa era a dica de hoje, que também é uma técnica. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante esse vídeo e entregue pro máximo de pessoas possível. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte dessa família de luz. Vem crescer junto comigo. Beijos de luz e aguardo os próximos vídeos. Tchau!